Olá, minha gente! O assunto desta postagem é a chegada de Cristo no Japão. Essa aqui é a terceira postagem da série A Fé na Arte, o último tema do meu livro Segredos da Alma na Arte. Veja que faz parte da expansão imperialista portuguesa do século XV e XVI a chegada em terras nipônicas. Depois de passar pelo Congo, depois de passar por Angola, Moçambique, os portugueses não pararam nas Índias, como normalmente se costuma comentar nos livros escolares, né? A viagem continuou. Os portugueses foram para a China, a Macau. Subiram o mapa, mas ao norte foram para o Japão. E ali, os jesuítas implantaram escolas, construíram igrejas, porque a elite local percebeu que era uma forma de atrair um comércio vantajoso e adquirir as espingardas, a arma de fogo dos portugueses, que seria um elemento importante na luta secular entre os senhores feudais chamados daimios, né? Que tinham seus guerreiros profissionais, que eram samurais. Então, houve novamente, como no caso da Etiópia, como no caso do Congo, que nós comentamos aqui, uma aliança de interesses das elites de fora e de dentro e uma acomodação de estruturas de pensamento que a gente pode identificar em três obras que eu selecionei aqui para vocês, onde se destacam elementos da cultura local e elementos da cultura cristã. Vamos lá? Este crucifixo do século XVII do Japão mostra motivos vegetais decorando principalmente a haste vertical e na haste horizontal uma borboleta, que na cultura da época local era muito comum como um presente dos filhos para os pais. A borboleta também representa a passagem para uma outra vida, como a gente já viu também na cultura grega. Nesse tríptico, o espaço que normalmente era ocupado por madonas europeias aqui é ocupado por Jizo Bosatsu, uma divindade local, protetor das crianças, das mães que perderam os filhos. Há também uma escultura, essa é do século XIII, que se refere à mãe protetora da criança, da divindade, e que mais tarde seria uma base para a chegada da Virgem Maria no Japão. Que beleza, né, minha gente? Olha, se eu tivesse que escolher, eu ficaria com aquele crucifixo de colocar no pescoço, porque aquilo é de uma elegância, de uma sofisticação, de uma fineza, que é, assim, impressionante. Aliás, os japoneses perceberam um traço de algo rústico nos europeus todos. E veja que os portugueses que se achavam superiores aqui aos índios, aos negros na África, lá no Japão eles eram chamados popularmente de bárbaros do sul. Ironias da história, né? A última questão que eu queria levantar é o seguinte: os japoneses logo perceberam que havia uma assimetria, um desequilíbrio em favor dos portugueses, nesse intercâmbio comercial, militar, cultural, religioso, que foi extinto, foi banido, foi proibido. Não entrava mais mercadoria, não entrava mais ideia, não entrava mais religião, e houve uma perseguição aos camponeses que eram cristãos. Já eram 300 mil, numa época em que o Japão tinha 20 milhões de habitantes. O interessante é que os japoneses camponeses não abandonaram, eles se identificaram. Veja que a coisa veio com todos esses vetores humanos, defeituosos e mesquinhos, comerciais, mas bateu na alma, né? E não abandonaram, e foram torturados, e foram perseguidos, e isso gerou até uma rebelião contra a crise, a fome, contra os impostos feudais, onde se identificou ali uma situação em que os camponeses apareciam com cruzes de Cristo, reivindicando a igualdade da pregação de Cristo, todos filhos de Deus, né? Enfim, esse é um assunto que aparece no livro dos anos 60, chamado O Silêncio, que ganhou uma versão cinematográfica recentemente, com Martin Scorsese, sobre essa perseguição toda. Agora, se você quiser mais detalhes sobre esse encontro de culturas,
você pode ler aqui Segredos da Alma na Arte. Muito obrigado pela sua atenção.